O Lancelin. Ah, o Galino já foi, Lancelin. Alguém poderia ler hoje, gente? Alguém se candidata? Eu posso ler se quiser. Eu posso ler. Aí se você precisar sair, aí alguém Ah, puder tá. sumir. Então tá bom. Lancelin. Já que fiz um rápido histórico de cada companheiro, não poderia me furtar ao dever de falar algo sobre mim mesmo, embora quase nada tenha a dizer. Sou um reincidente em faltas graves e tive a felicidade de reencarnar em vários países, inclusive no Egito Antigo, onde pude observar e aprender muita coisa sobre a ciência espiritual e a paciência de observar a lenta, mas constante marcha evolutiva. A minha última estadia foi na França, país encantador, onde a flor intelectual e a bandeira de luz dos altos ensinamentos renovadores do Cristo deram início a uma nova marcha, de sorte abrir os braços acolhendo o mundo inteiro. O espírito é uma chama divina na sequência da eternidade, e a sua casa é o universo. Deus criou leis compatíveis com a sua natureza para o guiar onde quer que seja nessa imensidão infinita. E de acordo com essas leis, onde ele estiver, colherá o que plantou, pela força da justiça da grande luz universal. O nosso benfeitor Miramês sempre nos fala que os infortúnios nunca erram o endereço. Os problemas são lições de reajuste, e a dor é a grande mestra que nos ensina em todas as faixas da ascensão. Não adianta querer comprar a felicidade. Todos os nossos gestos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos feitos ficam gravados na nossa consciência e no éter cósmico, de maneira que sempre nos encontramos com aquilo que realmente somos. Esta é a lei. Fui, na França, um escritor espiritualista dentre os muitos que ali surgiram. Tinha algumas experiências sobre aquilo que escrevia. No entanto, meus conhecimentos ainda deixavam a desejar, o que fez com que aqueles que me sucederam, os que vêm aperfeiçoar aquilo que colhemos em outras fontes, me criticassem asperamente pelo que não tive condições de esclarecer perfeitamente. Esse é o mundo e o clima dos homens. Escrevi sobre o assunto que estou tentando agora transmitir, sobremodo diferente daqueles tempos, porque agora estou falando em espírito. Vejo muitas coisas que antes me eram vedadas, que eu não conseguia enxergar ou sentir, pela interferência da carne e do meio negativo onde vivia. Fui um homem simples pelas circunstâncias, porém vaidoso, de sorte a atrapalhar a minha própria carreira. Aos que estivessem em situação inferior à minha, eu dava pouca ou quase nenhuma importância, mas buscava com interesse os que estavam à minha dianteira. O orgulho acompanhou-me muitos milênios, e no meu dicionário da consciência não existia a palavra perdão. Quando a usava, era por conveniência. Gostava das pesquisas psíquicas, era dado ao treinamento de viagens astrais, seguindo as experiências dos meus antepassados. E algumas vezes obtinha certos resultados, o que me trazia grande alegria. Era apaixonado por fenômenos psíquicos. Visitei muitos médiuns, curadores e alguns de efeitos físicos, ficando impressionado com o transe mediúnico. Alguns desses médiuns que eu conhecia mais de perto e sabia não possuírem uma certa cultura, me forçaram a pesquisar assuntos importantes e a verificar a realidade. Impressionava-me o fato de eles falarem em várias línguas, quando mediunizados, pois eles, sabia eu, não tinham conhecimento para tal. Era o fenômeno de xenoglosia. O desdobramento me interessou especialmente. Eis aí, pensava eu, a maior prova da existência e da sobrevivência da alma. E graças a Deus pude comprovar isso, apesar do pouco que os céus me permitiram realizar conscientemente. Mesmo nessa reencarnação como Lancelin,
já comecei a valorizar os ensinamentos do Divino Mestre de Nazaré. Senti a profundidade da missão do Cristo e passei a cultivar as virtudes. A princípio, encontrei muitas dificuldades. A própria rejeição do organismo, acostumado a pesadas vibrações, depois a reação dos outros corpos que se sucedem são coisas terríveis. Todavia, o mesmo Mestre nos ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a verdade. Seremos salvos das ilusões passageiras do mundo, para ingressarmos nas belezas imortais do espírito, onde não existe regressão, somente avanço, onde não há esmola ou favoritismo, apenas conquista. As experiências milenares nos fazem crer que somente o amor nos oferta meios para a felicidade eterna. Ei, deixa eu só fazer um comentário. O Lancelin, né, ele falando aqui da sua vida, ele foi um escritor chamado Charles Lancelin, né? No Meio Espírita a gente encontra vários livros dele, né? Tem na biblioteca virtual espírita, né, que tem muitos livros lá, tem a parte do Lancelin, do Charles Lancelin. Ele, quando encarnado, escreveu vários livros e, principalmente, a área de pesquisa dele foi o desdobramento, né? Por isso que agora ele, como espírito, está escrevendo sobre outra ótica. Inclusive, muitos pesquisadores, pessoas que estudam esse aspecto do desdobramento espiritual, o Charles Lancelin é um desses, é um, é uma dessas bases, né? Aqueles primeiros que começaram a escrever, a contar casos. E um ponto que eu achei aqui interessante foi nesse parágrafo, quando ele fala aqui, ó, eh, ah, aqui, quando ele fala aqui, A própria né, que a rejeição. princípio encontrei muitas dificuldades. A própria rejeição do organismo acostumado apesar das vibrações. Depois a relação dos outros corpos que sucedem são coisas terríveis. Então, é interessante porque o nosso corpo energético, que é esse corpo, né, que conecta ali a alma, ali o espírito, até o corpo físico, ele é de uma complexidade muito grande. E ele é muito plástico, né? Então, no momento que a gente começa a entrar num trabalho desse, de vibrações mais sutis, é um é todo um é um reajuste energético dos corpos, que eles vão se reestruturando de acordo com essas frequências mais altas. E isso ele é todo um processo, né, é cansativo, é um trabalho, né, eu sempre cito aqui, já várias vezes citei o aspecto da academia, né, quando a gente entra na academia, está ali muito tempo na vida sedentária, vai carregar aqueles pesos é difícil, nosso organismo não está preparado, a musculatura, e com o tempo ele vai se readaptando, se estruturando, e a gente consegue cada vez carregar pesos maiores, ficar mais tempo. É a mesma coisa aqui, né? Então, ele fala aqui, a princípio encontrei muitas dificuldades. A própria rejeição do organismo acostumado a pesadas vibrações, né? E depois a reação dos outros corpos, então dos corpos energéticos mais sutis. É um trabalho mesmo de reorganização, reestruturação em frequências mais altas, em conexões mais sutis. Então isso é aquele passo a passo, né? É como se fosse o nosso ser o um violoncelo, né? A pessoa que está querendo aprender o violoncelo. É muito tempo, né? No começo, ele não consegue encontrar os pontos certos, o dedo começa a criar calo e não há harmonia. E à medida que vai, ele vai se tornando um com aquele organismo ou com aquele violoncelo, a ponto de conseguir depois, né, reproduzir canções belíssimas. Então é esse ponto que eu queria ressaltar aqui nesse parágrafo. É engraçado, né? A sintonia é um troço engraçado. Eu já tinha marcado exatamente esta frase, porque eu ia voltar, estava esperando ela terminar, eu ia voltar. Porque isso, indo para o outro lado, que Ismael falou de um lado, né? Do treinamento para melhorar isso. Mas isso é importante a gente prestar atenção no que ele fala aqui, para se poder entender por que muitos espíritos vão parar no umbral. É porque tudo que a gente cria, isso de certa forma, fica ligado a nós.
Então, da mesma forma, para ele melhorar as condições energéticas e vibracionais, ele tinha que vencer todas as energias que estavam ligadas a ele. Se você não tiver essa disposição, quando você desencarna, você tem uma gama de energias negativas ao teu redor que atraem tudo que aquilo movimentou. E é exatamente esse o princípio das pessoas se desequilibrarem. E é mais ou menos por aí que acontece das pessoas irem parar nos umbrais da vida, porque elas se perdem nessas vibrações dos erros, dos desvios, dos desajustes que elas foram cometendo. Que como as imagens que a gente cria, né, naquela leitura que a gente fez há muito tempo da fotografia da mente, fica tudo ali guardado, as energias, de certa forma, também ficam ligadas a nós. E se a gente não trabalhar esse desprendimento dessa vibração negativa, quanto mais o nosso espírito tem facilidade, né, no desdobramento ou no desencarne de ter acesso a isso, ou ser atingido por essas vibrações, mais fácil esses desequilíbrios tomam conta do nosso redor e de nós mesmos. Silvio, quando você falou tudo isso, uma palavra que me veio foi o auto-perdão, sabe? O auto-perdão para a gente seguir na jornada, que às vezes a gente fica se corroendo, né? E eu falo isso para mim também. E aí a gente não caminha para frente preso às coisas que passaram. Então, essa palavra que eu queria compartilhar, com essa conjunção de palavras, né? O auto-perdão, para seguir o caminho. Que o auto-perdão está com o que a gente leu na segunda-feira da culpa. A culpa faz um mal a gente que assim destrói realmente as nossas aspirações. A culpa é muito envolvida com isso. E acho que o auto-perdão é um passo seguinte. O primeiro passo é o autoconhecimento, que aí vai até uma coisa que eu falei com Neuza. A importância do autoconhecimento é de você olhar dentro de si e compreender o que você é, o que você está criando, o que você está fazendo e as consequências que aquilo gera. Quando você começa a se autocompreender, que é o famoso conhecer a si mesmo, você começa a exercer esse auto-perdão, porque você passa a compreender realmente por que você fez aquilo, por que certas coisas dão errada, por que em alguns momentos você não consegue lidar com as situações. Então tudo começa com o fato de você voltar para si. É o que a pessoa se fala muito em reforma íntima, mas as pessoas acham que a reforma íntima é só mudar os seus hábitos, os seus costumes, mudar a sua postura. A reforma íntima não começa enquanto você não começa a conhecer o que você realmente é. Aquela chama divina, que é aquele essência mais sublime que há em cada um de nós, desde o momento que nós fomos criados. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a crescer, aí começa realmente a implementar a nossa reforma íntima, a nos conhecermos cada vez melhor, e aí a gente começa a vencer tudo isso. Para de ter culpa, porque a gente consegue se perdoar, porque a gente compreende o que está acontecendo. Estou de volta, meu companheiro, ao meio onde não mereço estar. É a misericórdia do Pai que me proporciona essas oportunidades. E como espírito, falo aos espíritos de boa vontade, endereçando sugestões para aqueles chamados e escolhidos pelas entidades espirituais para conhecerem mais um pouco do mundo de onde vier. Tenho certeza de que as críticas, como outrora, não faltarão. Porém, o que importa é a nossa sinceridade no trabalho e a nossa consciência diante do Cristo nosso Senhor.
Nós somos 7, exceto eu. Os outros são espíritos de alto nível, que falam de cátedra, por conhecerem as leis e as regras que podem gerar uma vida feliz. Na orientação dos nossos trabalhos está o nosso querido Miramês, espírito de Skol, que ainda permanece nos bastidores da terra por amor à humanidade, se fazendo como um dos homens, mas, sabemos, envolto em luz. Aos leitores que dedicarem o seu tempo em ler nossas páginas, nós agradecemos por nos ajudarem a vibrar no bem comum e a fazer a caridade que já se estende por toda a terra de Deus. Os problemas são lições de reajuste, e a dor é a grande mestra que nos ensina em todas as faixas da ascensão. Só antes de ir para essa segunda parte, é interessante aqui no final, quando ele diz todo mundo é espírito muito evoluído, menos eu. Isso é um erro que a gente tende a cometer achando que está sendo humilde, que a gente eleva sempre quem está ao nosso redor e acha que nós não somos capazes de estar nem perto do nível deles. E a gente acha que isso é humildade. Não. Isso é um pouco, desculpa a expressão, de ignorância nossa. Porque é lógico que nenhum de nós vai ser chamado para um trabalho se não estiver no nível dele. Por mais que a gente ache que nós somos totalmente errados, não entendemos, não conseguimos acompanhar, ninguém vai para um trabalho sem que você possa, né, aquela história, né, o fardo só é dado para quem consegue carregar. Então, quando o Lancelin diz aqui que todo mundo é evoluído menos ele, aí ele discorre um monte de fraquezas que ele tem, isso é uma mania que nós temos e que não é só dos encarnados. Os desencarnados também têm essa dificuldade ainda de se achar sempre menor do que é. Não é uma exacerbação do orgulho nem vaidade de cada um de nós, não. Aí a gente volta para a questão do autoconhecimento. Saber que se nós estamos aqui, eu, Ismael, Andréia, Gláucia, Neuza, Renata, é porque eles sabem que nós temos toda a capacidade. Não é porque eles são elevados e nós somos aqui os pobres coitados recebendo, mas sem nem estar perto do nível deles. Claro que eu não estou falando do nível de Maria, de Jesus, né? Mas, assim, os trabalhadores, as equipes, elas são coesas, muito coesas. Então, se você está num trabalho, se você foi aceito numa tarefa, é porque você tem toda a capacidade de realizar aquilo. Então, uma coisa que eu digo a todos vocês, não se menosprezem, porque achar que não consegue acompanhar um momento de uma palestra, não consegue acompanhar um curso que é muito intenso, não é porque você é inferior ao palestrante. Porque se você está ali, é porque quem coordena isso a nível mais alto sabe que você tem capacidade de estar ali. Então valorizem-se e busquem a compreensão de si mesmo, que cada vez os passos ficam mais largos na jornada. Tá bom, Silvio, vou me dedicar mais, tá bom? Tá bom, Silvia. Tá bom. Eu e a Andréia vamos tentar, pode ter certeza, né, André? Todo mundo, É. todo mundo. Brincadeira, Silvio. Tentar não. Vai conseguir. A mesa vamos fazer. Ai, E nesse ponto, né, que o Silvio colocou, uma imagem que eu gosto de pensar que eu acho que se insere bem nesse aspecto que ele colocou, que é a imagem da orquestra, né? Então, não é que há um instrumento melhor ou menor, todos os instrumentos, eles coparticipam para formar aquela música, né? Aquela música com vários instrumentos entrando harmonicamente, dando aquela noção de uma música volumétrica, né? Que são
várias harmonias e momentos ali que parece que são canções diferentes, mas que elas se encaixam bem, ou mesmo na ideia de organismo, né? O organismo, né? Quem iria menosprezar, sei lá, a unha do dedo mindinho, porque, né, é algo pequeno? Não, né? Ela faz parte de todo o organismo e tem sua função. Então, o ponto é a gente compreender esse essa beleza que é o organismo universal, e aí percebe que tudo, né, desde a formiguinha, o vento, né, o raio do sol, todos têm a sua importância nesse organismo, né. Essa é uma ideia que eu gosto de pensar nesse sentido, né, de que tudo tem a sua importância quando a gente pensa nesse organismo universal. Eu tinha lido veio com meus textinhos aqui. É um texto da Ama, a Ama do Abraço, e ela, posso ler aqui um pedacinho? É bem curtinho. Não culpe as circunstâncias e não culpe os outros. Remova suas próprias fraquezas, suas falhas e seus sentimentos feridos, seus medos e seus problemas são todos devido a alguma fraqueza dentro de você conhecida como ignorância. Você se identifica com seus pensamentos que são baseados em um equívoco. É só isso que ela colocou justamente sobre a culpa, né? Que é um equívoco, né? A gente faz parte dessa grande orquestra aí, desse movimento muito maior, né? Então, ao invés de estar voltado para essa. Eu acho muito bonita essa imagem da orquestra. Já me veio assim, e foi muito bonito numa vivência que eu fiz com alguns professores e me veio essa imagem da orquestra. Então, sempre quando você fala, eu me lembro que foi um encontro tão bonito. E se a gente se vê assim, né, como parte da orquestra, como parte da natureza, como parte de um todo muito, né, além, a gente não se vê mais imperfeito, né? Vê que tudo está conforme a oração que o Silvio falou, um passinho de cada vez, estamos, né, todos caminhando para o melhor do mundo. A gente tem que visualizar lá na luz, né, e não aqui no problema. E além da imagem da orquestra, tem um exemplo que eu acho melhor ainda, que é o da mão. Porque na mão a gente tem um que é claramente oposto aos outros. Ele está ali para fazer oposição aos outros. E é justamente ele que faz a nossa mão funcionar da melhor forma possível. Então a gente tem que entender as adversidades no caminho, que às vezes o que se opõe a gente é o que vai fazer a gente funcionar melhor ainda. Com certeza. Gostei da mão, Silvio. Dor. E realmente segurar alguma coisa sem esse dedão aí, né? O polegar. Caramba! E faltam 2 minutos, né, acho que não vale a pena começar a segunda parte. Gente, agora a gente começa de fato o livro, no próximo domingo. Tudo isso aqui foi só preparação, né, que logo no começo ele falou, é aquele que já era para ir filtrando as pessoas, agora que, né, no próximo domingo é que começa, de fato, toda a experiência da iniciação à viagem astral. Então, quando aí faltar 1 minuto, acho que a gente pode deixar então essa segunda parte mesmo para o a próxima semana. É, falta um minuto, né? Eu fiquei interessada em ler esse sumáriozinho que tem aí. Não sei se é um sumário exatamente, mas E Não. regras no labor do bem. é, Legal isso, né? nossa, se quiser então ler aí, já é bom que já vai se tornar até a nossa Uhum. preparação para irradiação. Eu Regras topo. no labor do bem. Capacitarmos-nos
para o trabalho a ser feito. 2. Trabalhar em qualquer circunstância com amor. 3. Jamais reclamar em serviço. 4. Nunca usar a primeira pessoa quando falar. 5. Nunca esquecer o aprimoramento constante. 6. Não perder tempo com quem se esquece de servir. 7. Observar a pontualidade, sem aflição. 8. Conservar a alegria pura nos deveres a realizar. 9. Ampliar cada vez mais a fé no coração, com a presença do raciocínio. 100. Que deveria ser o 10. Não recuar Não, é 100 ante... mesmo. 100 mesmo? É dada a Não, importância. não recuar ante o dever firmado, com Deus e Cristo na consciência. É porque do Pessoal, 9 até o 100, a única coisa que a gente tem que fazer é não recuar ante o dever firmado. gente. E pessoal, esse aqui é tão legal. A gente começa então na próxima semana com ele, porque em cada um desses dá para conversar muitos e muitos aspectos. Uhum.